Olá, meus irmãos, minhas irmãs, eu sou William Gonçalves e vamos para mais uma reflexão na luz do Espiritismo. Mês de abril é um mês que nós lembramos muito do Chico Xavier, por ser um mês de aniversário dele. E quem acompanha aqui o canal sabe que eu já trouxe diversas reflexões sobre Chico Xavier, diversos casos, às vezes a gente traz livros que não foram de autoria dele, mas que correlacionam ele, porque Chico realmente traz um grande aprendizado e nos estimula muito a continuar aí no caminho cristão, no caminho espiritual. Nós somos imensamente gratos por ele. E também no mês de abril, nós lembramos muito de Allan Kardec. É um mês que traz a lembrança de Kardec muito viva para nós espíritas, e em muitos centros espíritas comemoram a Semana de Kardec nesse mês. Então nós somos imensamente gratos. E também nós vamos ter agora o lançamento do filme de Kardec. Então, para você que se interessa pelo assunto, é muito legal. Eu tive a oportunidade de assistir o trailer, parece que vai ser bem bacana. Mas nossa reflexão de hoje é mais uma vez sobre Chico Xavier. E nós vamos conversar um pouquinho sobre a palavra do Chico. Chico tinha um extremo cuidado, um extremo carinho com a palavra. E foi assim desde o começo? Pelos relatos históricos, não. Chico foi aprendendo, porque Chico era uma pessoa muito requisitada. Várias pessoas chegavam até ele durante o dia ou durante as cidades que ele viajava, e chegava para ele e falava: Chico, eu estou passando fome, o que eu faço? Outras: Chico, eu matei alguém, o que eu faço? Sim, Chico, o ouvido dele ouvia muitas coisas. Chico, eu bati na minha mãe, eu bati na minha esposa. Chico, eu estou há tantos anos, tantos meses sem trabalhar. Então Chico era bombardeado por palavras duras diariamente. Além das críticas que ele tinha, ele também ouvia muito. Então Chico tinha um pouco de psicólogo. As pessoas chegavam perto dele: Chico, eu estou precisando disso, ou eu estou passando por isso. E quando eles não falavam, pela intuição o Chico sabia. Então você imagina, você tem que estar preparado espiritualmente, psicologicamente, muito para isso. Por que eu sempre pontuo isso aqui no canal? Que quando a pessoa vai trabalhar espiritualmente, seja no atendimento fraterno, seja numa mesa mediúnica, ou seja numa incorporação, ela tem que se cuidar mentalmente. Ela tem que estar muito bem preparada. É claro que ninguém vai ser santo para chegar numa mesa mediúnica ou no atendimento fraterno. Você não vai acabar com seus problemas primeiros para ir trabalhar. Aliás, é o trabalho que nos dá a condição de melhora. Porém, nós temos que nos cuidar. Então, aqueles problemas que estão martelando na nossa cabeça, é importante que a gente vai trabalhando ele. É importante que o médium, ou que o palestrante espírita, ou que o atendente, fraterno, ele tenha uma vida um pouco mais saudável. Então, isso não é acabar com os problemas. É você, sei lá, se você tiver necessidade de ir no psicólogo, você fazer um evangelho no lar todas as semanas, você ter boas leituras, praticar um exercício físico, tentar ter boas noites de sono, porque isso vai te dar uma fortaleza física, sim, porque o físico e o espiritual andam junto. Se você estiver num dia abatido, a gente já falou que pode prejudicar o seu atendimento fraterno, pode prejudicar a sua reunião mediúnica. Então, cuidar do físico e cuidar do mental. Então, Chico, ele era bombardeado, assim como você, se você for trabalhar em algum trabalho espiritual, seja ele em qual nível for, você vai ouvir problemas, seja de espíritos desencarnados ou seja de encarnados. Você vai ouvir angústias. Então, Chico começou a criar um diálogo carinhoso para com essas pessoas, porque ele começou a compreender o poder das palavras, porque ele via, quando a pessoa falava, a vibração que ia de encontro a ele. Então, se era algo muito angustioso, muito triste, às vezes saía massas escuras. Quando era algo muito angustioso. E esse relato eu trouxe em uma reflexão aqui que fala do vá com Deus.
Se você não ouviu a reflexão do Vá com Deus, volte aí e ouça. É uma reflexão que vai contar justamente isso, que o Chico ajudou uma mulher, uma senhora, quando ele estava com pressa, e ela: Chico, Deus o abençoe, vá com Deus. E aí quando ele vira, o Emmanuel pede para ele virar, ele vê uma massa branca, cheia de luzes, vindo ao encontro ao peito dele. E aí o Emmanuel fala com ele: tá vendo, Chico? Essa é a vibração do dever bem cumprido, de uma gratidão. E é muito importante as palavras, um vá com Deus. E eu trouxe isso em uma das reflexões. Se você não ouviu, volte aí e ouça, porque é uma reflexão muito interessante que nos ajuda muito. Como nós estamos no mês de comemoração do Chico Xavier, eu tenho uma revista aqui que eu já falei para vocês, que chama Chico Xavier, Além da Vida e da Morte, que a editora Scala fez uma homenagem para o Chico. É uma revista só dele, tem vários casos retirados de livros, tem entrevista com pessoas que conviveu com ele, e tem também trechos de algumas obras, frases. É uma revista, assim, uma obra-prima que chegou nas minhas mãos. Eu sou muito grato por isso. Não é por acaso, e a gente vai trazer algumas reflexões dela, de acordo que for dando. Mas eu vou aproveitar que é o mês de abril para trazer essas reflexões um pouco com mais periodicamente, para que nós possamos também entender um pouco como era a vida do Chico. E tem um caso aqui, aliás, não é um caso, né? O repórter tirou do livro As Vidas de Chico Xavier, do Marcel Souto Maior, e o Marcel faz uma pincelada de como que o Chico usava as palavras. Então, o Chico, como eu estava dizendo, ele trabalhava tanto com encarnados quanto desencarnados, ele ouvia muitos problemas, muitas críticas, e ele começou a perceber o poder das palavras, porque ele também estudava muito. Chico lia muitas obras de Kardec, Chico lia muita filosofia, Chico conversava com muitos médicos, muitos psicólogos, então ele sabia o poder das palavras. E aí tem lá no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente percebe o poder das palavras. Kardec sempre pontuou isso. E Chico começou a usar muitos eufemismos. E aí a gente vai ler um pouquinho o que o Marcel Souto Maior traz aí. Com o tempo, Chico passou a apostar na frase: o mal é o que sai da boca do homem. E começou a construir um discurso sob medida. Logo, ele se tornou um mestre em eufemismos. No seu mundo, não havia prostitutas. Eram as irmãs vinculadas ao comércio das forças sexuais. Os presos eram educando e os empregados eram auxiliares. Os pobres eram os mais necessitados. Os mongoloides, os que tinham uma doença mental, era importante falar isso porque na época do Chico ainda se dizia isso, hoje em dia não diz alguma pessoa com deficiência mental, mas na época dizia mongoloide. Ele relatava essas pessoas com alguma deficiência mental como nossos irmãos com sofrimento mental. Os adversários eram os nossos amigos estimulantes. E os maus eram ainda não bons. Ninguém fazia anos, e sim janeiros, ou primaveras. Os filhos de mães solteiras deveriam ser encarados como filhos de pais ausentes. A nota de 20 cruzeiros, entregue com frequência aos pobres, ganharia um apelido inspirado em sua cor alaranjada, que era na época, e era empregada como moça para ajudar em casa. O cuidado com as palavras não era mera formalidade e nem prova de educação. Ele tinha fins preventivos, quase terapêuticos. O uso de expressões agressivas era perigoso, arriscado. Os maus pensamentos também. Chico se inspirava sempre em Kardec, que ensinava: os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, com os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Isso está lá no livro As Vidas de Chico Xavier. Muito interessante esse livro, recomendo a leitura dele também. Mas, gente, olha o carinho que o Chico tinha com as pessoas que procuravam ele. As pessoas com deficiência mental, as mães que eram... Na época, gente, que o Chico estava encarnado, uma mãe solteira passava muita dificuldade. Hoje não tanto, hoje graças a Deus as mulheres conquistam um espaço maior na sociedade, mas na época era ainda pior.
Chico vivia numa comunidade com pessoas de baixa renda, então ele tinha um carinho, ele tinha um cuidado com a palavra. Isso era para não humilhar, para não inferiorizar o outro ser humano. Isso demonstra a grandeza espiritual, moral que o Chico tinha. Hoje, na psicologia, na literatura científica, nós também usamos termos para não diminuir o outro. Então, por exemplo, essa questão da deficiência mental. Antigamente se usava mongoloides. Hoje a ciência diz uma pessoa com deficiência mental e não portador, porque ninguém porta uma deficiência. Então as palavras vão mudando para suavizar. Não que aquilo vai transformar a pessoa do dia para a noite, mas aquilo é menos uma agressividade. Chico falava sempre isso, sobre a verdade. Como é agressivo você ouvir uma verdade. A verdade, ela tem que ser construída. Às vezes o ser humano vai interiorizando uma verdade que ele precisa ouvir em 10, em 20 anos. E Chico pontuava muito isso e ele dava o exemplo. As pessoas que conviveram com ele sempre falavam. Chico tinha um carinho suave para falar. Esses dias eu estava vendo a dona Guiomar, que é presidente, fundadora lá do Centro Perseverança, em São Paulo, e ela falava, olha, o Chico dizia o seguinte, para você dizer uma gota de verdade, é preciso que você derrame em 10 baldes de amor, ou seja, em 10 litros de amor. Então uma gotinha da verdade é preciso que seja diluído em 10 litros de amor. E isso o Chico fazia com muito carinho. Que isso sirva de exemplo para nós, que às vezes tentamos inferiorizar ou diminuir os outros através da nossa palavra. Isso é muito perigoso, isso é muito arriscado, pois nós temos uma responsabilidade com o que falamos. Nós podemos tanto ajudar o outro a se reerguer com a nossa palavra, como nós podemos matar ele espiritualmente. A nossa palavra tem um poder gigante, então fique atento ao que você fala e também ao que você pensa, porque a gente já conversou aqui diversas vezes, o pensamento é matéria, ele também agride. Em outro campo vibracional, mas agride. A palavra é a primeira que sai. Então vamos ter cuidado para não gerarmos mais inimigos com a nossa palavra e nós podemos socorrer. Às vezes você está aí na sua casa, não tem como ajudar ninguém, você não trabalha no sentido espiritual, não faz um atendimento fraterno, como eu disse no começo, mas você pode se preparar tendo boas palavras, boas atitudes. Você já reparou quando você canta uma música boa, que tem letras boas, que tem uma harmonia boa, o seu humor, o seu estado de espírito melhora? É a mesma coisa com a palavra. Você dizer coisas boas e pensar coisas boas vai melhorar o ambiente e você também interiormente. Chico entendia e sabia muito bem disso. Por isso gostava muito de música, gostava de boas piadas, porque ele dava gargalhadas, não piadas no sentido de inferiorizar o outro, mas no sentido de se alegrar, de mudar o seu estado de espírito e também de uma forma de cuidar do outro. Porque quando a gente faz o outro sorrir, quando a gente não diminui o outro, como ele fazia quando ele encontrava, por exemplo, com uma garota de programa ou prostituta, como era conhecida na época, ele falava irmãs, ele cuidava delas com carinho, ele olhava nos olhos delas, perdão. Quando ele encontrava um ex-presidiário, se ele fosse comentar algo a respeito daquilo, ele falava aquele educando. Então, preste atenção, né, a essas palavras, essa harmonia que ele tinha ajudava muitas pessoas à sua volta. E são vários os relatos de pessoas que conviveram com o Chico por 1 ano, ou por 2, ou porque iam lá às vezes nas reuniões, falavam que saía de lá completamente modificados, porque a palavra, o exemplo, o pensamento modifica as pessoas. Eu agradeço a paciência de vocês, espero vocês até na próxima reflexão. Tchau, fiquem com Deus.